quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Luiz Otávio Pagliari, estou aqui nos estúdios da RVC, no campus do Unifunvic, para o Brasil e o mundo, com o programa Momento de Reflexão. O programa Momento de Reflexão é um programa que trabalha com assuntos e temas variados, sempre confrontados sob a luz da Palavra de Deus, com referência em João 8,32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do engano, da falsidade, da mentira, de tudo aquilo que é contrário a Deus e a sua vontade. E nós estamos aqui com o tema do programa de hoje, que é Deus acima de tudo e de todos. O programa de Momento de Reflexão de hoje tem como tema Deus acima de tudo e de todos, com base no texto do livro de Gênesis, capítulo 28, dos versículos 10 a 17, que eu quero compartilhar com você agora, nesse primeiro bloco do programa, que diz assim a palavra de Deus. E partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente e ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia, e temeu, e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Que palavra poderosa! Isso aconteceu há muito tempo atrás com a vida de Jacó. Jacó, um dos filhos de Isaque, que é da descendência de Abraão, que recebeu a promessa de Deus. Ele, num determinado momento, num momento da dificuldade da vida dele, da adversidade da vida dele, ele vai embora de sua casa e vai em direção a uma outra terra, buscar refrigério. E naquele momento, ele sai de Berseba, e vai até Harã, e naquele momento ele está cansado, ele está exausto. Havia caminhado muito naquela época, as pessoas não tinham automóveis, não tinham outras formas de se deslocarem. Ele estava cansado e ali naquele lugar, cansado, ele pega uma pedra, imagine, não parou num hotel, não parou em nenhum lugar assim que tivesse o mínimo de conforto. Pega uma pedra, coloca como travesseiro e adormece ali diante daquele cansaço todo. E às vezes nós, cansados na nossa vida, a gente não imagina que Deus está vendo o nosso cansaço, a nossa angústia, a nossa adversidade, mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é acima de tudo e de todos, ele ali viu e se manifestou a Jacó. E nós vemos ali através das Escrituras Sagradas que Deus se manifesta a ele por meio de sonho, de uma visão, e aí ele mostra uma escada que está ligado da terra até o céu, e lá no topo dessa escada estava o próprio Deus. Os anjos subiam, os anjos desciam, e o próprio Deus estava no topo dessa escada. E aí Deus se manifesta e fala com ele, de uma forma preciosa e poderosa. E ele fala o quê? Ele faz a promessa: olha, assim como eu prometi para Abraão, para Isaque, eu estou prometendo para ti, que eu vou te dar e a tua descendência, toda essa terra, toda essa área, que hoje nada mais é do que o Estado de Israel. Promessa de Deus cumprida, e cumpriu por meio também da vida de Jacó. E ele disse que Jacó seria abençoado. Abençoado por quem? Quem pode abençoar? Só o próprio Deus pode abençoar.
E ele falou que tanto ele quanto a sua descendência seriam abençoados. Aí quando Jacó acorda, ele viu que o próprio Deus, aquele que tem poder sobre tudo e todos, havia falado com ele, havia se manifestado, se mostrado a ele, se revelado por meio de um sonho e visão. E ali ele sente o temor, né, porque o próprio Deus se manifestou a ele. E ele declara que aquele lugar era o lugar da porta dos céus, né, um lugar onde os céus ficou aberto diante dele e ele teve um contato, uma conexão direta com o próprio Deus. E hoje no programa Momento de Reflexão, nós estamos querendo te levar a uma reflexão sobre isso. Um Deus tão grande, tão poderoso, que Ele está acima de tudo e de todos, mas Ele contempla a sua vida, Ele contempla a sua família, Ele contempla as suas dificuldades, as suas necessidades, e Ele deseja se revelar e se manifestar a você. Ele quer estar com você, Ele quer que você o reconheça como esse Deus tremendo e poderoso, esse Deus que está acima de tudo e de todos, mas que achou um espaço na sua agenda para estar com você. E o que você precisa fazer? Você precisa fazer como Jacó, não importa o seu cansaço, buscar a Deus, porque Jacó era um homem que temia Deus. Ele estava ali na adversidade, mas ele era um homem conectado com Deus, que buscava Deus, que orava a Deus, que falava com Deus. Por isso, num determinado momento, Deus se revelou para ele. Talvez você não esteja muito conectado, talvez você esteja conectado com tantas coisas, né, com a internet e com outras coisas, mas você não está conectado naquilo que é o mais importante. E o que é o mais importante? A conexão com os céus, a conexão com Deus, porque Deus quer se revelar a ti e Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, na sua família, em todas as atividades que você exerce. Não importa o momento que você está passando, importa que Deus, o Todo-Poderoso, quer fazer algo tremendo na sua vida. Por isso, você precisa buscá-lo de todo o teu coração e reconhecê-lo, a grandeza desse Deus poderoso. Ele está acima de tudo e de todos, quer você queira, quer você não queira. Agora, que bom, se Ele te dá a oportunidade, assim como deu para Jacó e como tem dado para milhares e milhares de pessoas ao longo dos séculos, Ele quer te dar essa oportunidade de você conectar com Ele. Por isso, né, nós vamos agora fazer um breve intervalo e nós voltamos já já para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão com o tema de hoje, Deus acima de tudo e de todos. Voltamos já já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema Deus acima de tudo e de todos. Esse Deus acima de tudo e de todos quer se conectar contigo, quer se revelar a ti, quer estar contigo, quer caminhar contigo, né, nesta terra. Mesmo Ele sendo o Espírito, Ele se revelou, como nós vimos no primeiro bloco, no trecho da Palavra de Deus de Gênesis capítulo 28, versículo 10 a 17, onde ele se manifesta a Jacó deitado numa pedra ali, cansado, e de repente, num sonho, numa visão, Deus se mostra para ele, viu os anjos e viu Deus no topo daquela escada, e ele fala com Jacó, e Deus quer falar com você. Ele já está falando por meio da sua preciosa palavra, mas Ele quer continuar falando com você, e você precisa desejar esse contato, essa conexão com Deus. E agora eu quero compartilhar nesse segundo bloco um outro trecho da Palavra de Deus, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 1, nos versículos 47 a 51, os quais eu quero estar compartilhando com você agora. Diz assim a preciosa e poderosa Palavra de Deus. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu?
Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que palavra tremenda! Em Gênesis, nós lemos uma palavra de visão que Jacó teve. Deus se manifesta para ele, se revela para ele, mostrando aquela escada, ele no topo da escada, os anjos subindo e descendo, mostrando a glória de Deus, os céus abertos sobre a vida de Jacó e fazendo promessas para Jacó e para sua descendência. E agora, passado milhares de anos, nós estamos ali, com Jesus, o Verbo que se encarnou, se fez carne, habitou no meio de nós, e ele está ali juntando, escolhendo os seus discípulos. E de repente, um dos escolhidos, Filipe, leva Natanael diante de Jesus. E Natanael, todo desconfiado ali, de repente inicia-se um diálogo. E esse diálogo entre Jesus e Natanael, Jesus vai falar assim, olha, Jesus é usado como profeta ali, ele fala uma coisa que aconteceu lá no passado, que ele, como Deus onisciente, onipresente, onipotente, ele viu Natanael numa outra condição há muitos anos atrás, e aí ele creu naquilo. E Jesus disse para ele assim: mas você só creu por causa disso? Coisas maiores você verá. Se você ficar comigo, se você estiver perto de mim, coisas maiores você verá. E Deus está falando para você, se você ficar perto de Deus, se você se conectar, se você começar a caminhar com Deus, por meio de Jesus Cristo, o que vai acontecer? Coisas maiores do que você já viu, você verá. Por quê? Porque com Jesus Cristo, que é Deus, é o Filho de Deus, que é Deus, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E sobre Ele, a palavra de Deus está dizendo, e você, sobre o Filho do Homem, você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo. Então, quem está conectado com Jesus, que é o Filho de Deus, que é Deus, o céu se abre e os anjos sobem e descem sobre a sua vida, movendo em favor da sua vida, lutando em favor da sua vida. Em que área? Tanto espiritual quanto no natural. E aí nesta passagem nós estamos vendo que o Deus que está acima de tudo e de todos, Ele se revela e Ele quer se revelar para você. Ele quer estar perto de você. Ele quer colocar o seu exército celestial ao seu favor. Parte desse exército, não todo o exército, que não precisa, A Bíblia diz, tem alguns relatos da Bíblia, que um anjo feriu numa noite 185 mil soldados e matou, feriu de morte. Por que isso? Porque um anjo, às vezes, tem o poder para fazer o que você ou que a humanidade não tem o poder de fazer, que exércitos poderosos do mundo não tem como fazer. Então você precisa de uma parte disso, mas para você ter isso, você precisa ter o general, o que comanda todos esses anjos, ou seja, o Todo-Poderoso, aquele que está acima de tudo e de todos. Quem é esse? Jesus Cristo revelado. No Velho Testamento, Ele é o Senhor, não revelado. No Novo Testamento, Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é Deus, que morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos e vive para todo sempre. Ele tem o poder nos céus e na terra. E Ele quer, Ele deseja que você desfrute daquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua família e para todos aqueles que de alguma forma estão à sua volta. Olha como é importante, uma decisão sua pode mudar a sua história, a história da sua família, a história dos seus negócios. Por quê? Porque você vai trazer para você, para a sua vida, para as suas atividades, o Todo-Poderoso. Ou seja, o Deus que está acima de tudo e de todos. Na terra, nós vemos muitas pessoas que são audaciosas,
talvez não seria essa a palavra. Pessoas que afrontam o próprio Deus, se achando que pode fazer qualquer coisa. É só Deus falar assim, ó, tira o sopro de vida, e o sopro de vida vai embora, e essa pessoa não faz mais nada. Quantas vezes nós vimos isso? Pessoas que declaram, blasfemam, brincam com as coisas de Deus, e de repente, ó, Deus só puxa o fôlego de vida e a pessoa vai embora, né? Não importa a desculpa, se é um infarto, um AVC ou qualquer outra coisa, um tiro, não importa. A pessoa desaparece, acaba. Mas Deus quer fazer nova todas as coisas na tua vida. Deus quer, um Deus todo-poderoso, grandioso e maravilhoso, estar junto de ti, mudar a tua história, se revelar, estar perto para poder te ajudar em todos os trajetos. Olha ali, Jesus Cristo disse para Natanael, Natanael, na verdade vos digo, daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Se você está em Cristo, você é filho de Deus e os anjos vão subir e descer sobre a sua vida. O céu estará aberto, milagres podem acontecer, bênçãos, vitórias podem chegar na sua vida, transformações podem chegar, e é isso que Deus quer para a sua vida. Por isso, nós estamos trazendo essa palavra para uma reflexão. Nós estamos encerrando o segundo bloco do programa Momento de Reflexão, vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o tema Deus acima de tudo e de todos. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão de hoje, com o tema Deus acima de tudo e de todos. O tema é poderoso. Aquele Deus eterno e todo-poderoso, Ele é acima de tudo e de todos. E Ele quer se manifestar na sua vida e dos seus. E nós, no primeiro bloco, falamos sobre o texto de Gênesis, capítulo 28, versículos 10 a 17, que vai falar sobre a visão de Jacó. Naquele momento, ele tem uma visão dos céus abertos, o anjo subindo e descendo, e o Deus lá no topo falando com ele, no topo da escada, no topo do céu, lá falando com ele. No segundo momento, nós falamos sobre Jesus, em João 1, versículos 47 a 51, onde Jesus diz para Natanael que os céus estariam abertos sobre ele e os anjos subiriam e desceriam sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo. E agora, nesse terceiro bloco, eu quero, em vários trechos da Bíblia, da palavra, vamos falar do poderio de Deus, que Deus está acima de tudo e de todos. Mas eu escolhi mais 3 sob a direção do Espírito Santo para compartilhar com você, para você entender que Deus está te chamando, Deus te escolheu para manifestar a sua glória, o seu poderio sobre a sua vida e dos seus. O primeiro trecho está em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim a palavra de Deus: E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em algumas traduções, em quem me alegro. Olha que coisa tremenda. No batismo de Jesus, o céu se abriu, houve uma manifestação do poder do Espírito Santo sobre a vida dele, do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, e o próprio Deus fala com os céus abertos para que as pessoas que estavam ali àquela volta ouvirem: Esse é o meu Filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo. Deus quer falar isso para você. Para isso você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Para isso você precisa acreditar na palavra de Deus. Para isso você precisa, nascer de novo e ser
filho de Deus por meio do batismo. Para isso, você precisa estar conectado com esse Deus Todo-Poderoso que se manifesta. Ele não se manifestou só sobre Jesus Cristo, mas todos aqueles que têm atitude, o exemplo, o modelo de Jesus Cristo, que creem na palavra, ele se manifesta para todos eles. Basta que você creia e o justo viverá pela fé. Então, assim como ele se manifestou no próprio Filho Jesus Cristo, e aqueles que entregam a vida para Jesus Cristo são chamados de filhos de Deus. João 1,12 diz assim: mas todos quantos lhe receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Segundo trecho da palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar está em Mateus capítulo 4, um pouquinho mais adiante, no versículos 10 e 11, que diz assim: e disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Que momento é esse? O momento que Jesus foi batizado, ele foi levado pelo Espírito Santo até o deserto, e lá ele ficou em jejum 40 dias e 40 noites, orando, né, ali separado, e o diabo foi tentá-lo, o tempo todo se manifestando ali, tentando ele com fome, pedindo para ele transformar as pedras em pães, e assim sucessivamente. Mas Jesus resistiu ao diabo. E por último, né, ele disse esse trecho, né, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará. O diabo queria que ele adorasse o próprio diabo, o Filho de Deus que é Deus, né, e só a ele servirás. A partir daquele momento, ele repreende Satanás, e aí o diabo sai, vai embora, e o que acontece? Os anjos de Deus vêm e o servem. Quando nós resistimos ao diabo, a palavra de Deus diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós resistimos ao diabo e às coisas do diabo, que é a maldade, a mentira, o engano, a injustiça, a impunidade, tudo isso, né, embutido as coisas que o mundo muitas vezes oferece, quando nós resistimos a isso, Deus se aproxima de nós e os anjos de Deus vêm e nos servem, suprem as nossas necessidades, tanto no mundo espiritual quanto no mundo natural. E um outro trecho que eu gostaria de compartilhar com você para mostrar o poderio desse Deus tremendo e poderoso é quando Jesus, depois de morto, ao terceiro dia ressuscitou, o ressurreto, ele se manifesta em Mateus 28, 17 e 20, ele se manifesta aos seus discípulos, né? Aqueles que estavam ali esperando e ouvindo ele como ressurreto. Ele diz assim no versículo 17, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que coisa tremenda! O ressurreto, Jesus já morreu, ressuscitou, venceu o inferno e a morte, os dois últimos inimigos. Ele se manifesta aos seus, aqueles que estão conectados com eles, aqueles que entregaram a vida para Jesus Cristo, e ali ele diz para eles, né, ele dá a orientação daquilo que eles precisam fazer, mas ele disse, ó, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, acredite, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, ele tem todo o poder nos céus e na terra. E ele quer conectar-se contigo, ele quer estar ao seu lado, ele quer te ajudar, ele quer se manifestar a você e a sua família, ele quer suprir as suas necessidades, ele quer prover na tua vida, ele quer te abençoar, ele quer prosperar a sua jornada nesta terra rumo a Jerusalém Celestial, aos céus da terra, quando nós partimos para o céu. Esse Jesus, que é o Todo-Poderoso, né? Ele diz que eu vou estar com vocês todos os dias, mas você precisa estar com Ele. Por quê? Porque Ele foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. É o Deus que está acima de tudo e de todos. Que você possa entregar a sua vida a Jesus, buscar o contato e a conexão com Ele por meio da palavra de Deus, e você possa desfrutar de tudo aquilo que o Todo-Poderoso, o Deus que está acima de tudo e de todos, tem para a sua vida
e para os seus. Eu quero orar por você. Amado e eterno Deus, te agradeço por esta palavra, por esta oportunidade, eu peço por esta vida, por esta família. Senhor, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha se revelar, que o Senhor venha se manifestar e que eles venham entender que o Todo-Poderoso quer um relacionamento para mudar histórias, para transformar vidas, famílias, circunstâncias, e Deus quer abençoá-los até aquele grande dia poderoso. E o Senhor estará com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Assim eu oro em gratidão, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, programa Momento de Reflexão. Eu te agradeço por mais este momento, essa companhia, e eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar a sua família, eu quero abençoar a todas as suas atividades e que Deus também abençoe a nossa nação, o Brasil. Até o próximo programa Momento de Reflexão, na paz do Senhor Jesus.